Ei, ai, e vamos nós. Depois de quase um ano para terminar essa leitura, eu venho vos apresentar aqui Os Sertões de Euclides da Cunha. Olha o tamanho desta coisa. E o mais interessante é que aqui, eu não sei como é que eu vou fazer para mostrar. Conforme você vai abrindo o livro, ele vai mostrando o cadáver de Antônio Conselheiro. Não sei se dá para ver, acho que dá, né? Então, este livro aqui trata da Guerra de Canudos, né? Em extremo detalhe, mas extremo detalhe que parece assim, uma aula de estudo, primeiro de geografia, depois de clima, de população, para depois entrar no tema de quem foi Antônio Conselheiro, de onde ele saiu, o que fez ele virar este beato e o que fez ele arrastar tantas pessoas junto com ele, né? A ponto de se isolar num lugar e ele ser contra a recém-proclamada República e se revoltar contra a República e a República travar uma batalha épica, se não me engano, de 10 meses, até conseguir dizimar Canudos inteiro, né? Uma vila construída por eles e que foi dizimada no final. Então, primeiro, o livro é muito bonito, né? Capa contra capa, tem muita informação, olha só. No final, é bem interessante porque, além da edição ser magnífica, de novo, do Clube de Literatura, aqui, ó, mais um pouquinho. No final, tem os mapas. Vou mostrar aqui, para você entender um pouco melhor. Aqui, mapas. Não sei se está saindo, tá? Que eu não estou acompanhando. E aí vai mostrando aqui toda a parte. Aí, agora focou. Tem muitos desses mapas, mas principalmente no final tem muitas fotos históricas, né? De como é que era, como é que ficou, os batalhões e tudo mais. E a foto mais famosa que realmente impressiona, que é o final do livro, que é o próprio Antônio Conselheiro morto. Olha aqui. E com um finzão. Aqui. Bom, dizer das minhas dificuldades com este livro, porque eu demorei mais do que a própria Batalha de Canudos para ler. No começo eu estava muito estimulado, sabe? Mas assim, a primeira parte é tão difícil, não é difícil, é enfadonha de ficar vendo. Pra você ter uma ideia, com as fotos e tudo, o livro tem 686 páginas, essa é a penúltima página. 686. Então, assim, a primeira parte é muito extensa. As primeiras 200 páginas tá falando sobre o lugar, né? Como é que é, e começa falando de relevo, de vegetação, é praticamente um estudo geológico. O Euclides da Cunha é extremamente detalhista em tudo. E assim, praticamente no livro inteiro não há diálogo. Então isso é um pouco frustrante, porque você meio que vai cansando. Então eu adotei uma tática. Enquanto eu estou lendo outros livros, eu termino a leitura e leio um bocadinho desse. É por isso que eu demorei bastante para isso, né? Mas vamos lá. Sobre a Guerra de Canudos, que o livro é exatamente sobre isso, e para a gente entender o que aconteceu, e também assistir o filme de 2007, se eu não me engano. Depois eu vou ver direito. Sobre a Guerra de Canudos, de 1896 a 1897, foi um conflito sangrento na Bahia entre o exército brasileiro e os seguidores de Antônio Conselheiro. Motivados pela miséria seca e coronelismo, milhares de sertanejos formaram o arraial de Belo Monte,
A comunidade foi vista como uma ameaça monarquista, porque o próprio conselheiro defendia a monarquia, pela nova república, resultando na destruição total do arraial e morte de cerca de 25 mil pessoas. Após a abolição dos escravos e início da república em 1889, marcada por extrema pobreza no sertão, concentração de terras e abandono estatal, o líder Antônio Conselheiro foi um líder messiânico que pregava contra o republicanismo, visto como ateu na época, né, que ser republicano seria como ateu, e a opressão dos coronéis atraindo seguidores para o povoado de Canudos, de Belo Monte. As causas do conflito, o rápido crescimento de Canudos e o misticismo incomodaram latifundiários e a Igreja Católica. A gota d'água foi uma disputa comercial, madeira comprada e não entregue, e a recusa em pagar impostos, gerando conflitos armados e com a polícia local. O governo enviou 4 expedições militares, as 3 primeiras foram derrotadas pelos sertanejos. A 4ª expedição, com mais de 10 mil soldados, cercou e destruiu totalmente o arraial em outubro de 1897. Houve degolo de prisioneiros e o corpo do conselheiro foi exumado. Consequência, a destruição total de Canudos, marcada por um cenário de genocídio e a consolidação do poder da República sobre o sertão, imortalizada na obra Os Sertões, de Euclides da Cunha. Então, essa obra é praticamente um relato histórico, né? E aí eu fui assistir o filme de 1996, que está disponível na Claro TV, mas tem no YouTube também, dá para você assistir, né? E o filme, obviamente, ele traz aí atores consagradíssimos e vem, como por exemplo, Cláudia Abreu, Paulo Betti, Zé Vilker, Marieta Severo, Selton Mello, Tuca Andrada e assim vai, Zé de Abreu. E o filme, claro, que conta de uma visão de uma família sertaneja para desenrolar, para que o filme não ficasse chato também, porque se fosse só seguir exatamente o que está escrito aqui no livro, o filme ia ser batalha em cima de batalha, em cima de batalha, em cima de batalha. E olha que esse filme tem quase 3 horas de duração. Se você for assistir, se prepara, porque o filme também não tem um ritmo muito interessante, porque a história em si é muito simples. Eu acho que deste tamanho de livro bastaria assim, um tantinho, umas 100 páginas para resumir tudo o que aconteceu. Mas, se você olhar enxergar que esta obra de arte, né? Este não é um livro, é uma obra de arte, que vem falando tão detalhadamente sobre tudo, e o filme retrata muito fiel sobre isso, você vai ver o trabalho danado que esse Euclides da Cunha teve. E por que a obra é tão aclamada? Porque é como se fosse uma pessoa que estava testemunhando e noticiando, um repórter. No filme, inclusive, tem um repórter que é fotógrafo e depois faz as fotos, e tinha fotógrafo lá, e tinha repórter lá, porque mandava para a capital, né, o Rio de Janeiro. Então, se tornou uma questão de como é que a gente vai deixar esse povo se rebelar contra a República, né? Então, vamos ter que exterminar, e por isso que foi essa guerra. E o pessoal de Canudos, que misturava a simplicidade, a pobreza, a miséria e um certo fanatismo religioso, viu no Antônio Conselheiro um grande poder espiritual, um santo na terra, né? Então, eles rezavam e matavam, rezavam e matavam. É um negócio assim muito doido de explicar, mas a gente vê hoje pelos fanatismos religiosos que não está muito diferente disso. A gente só não mata com arma agora, mas mata de outras formas, né? Então, assim, vale muito a pena, só que tenha muita paciência e foco para terminar o livro, porque é custoso. Eu acho que foi o livro mais custoso da minha vida. Nem Os Miseráveis, que é o dobro disso aqui, um pouco mais do que o dobro disso aqui, não foi. Imagina, Os Miseráveis eu devorei, que a história é fora de série, de Victor Hugo. Mas este aqui é custoso, só que vale muito a pena. E assim como eu sempre faço, eu recomendo. Termine de ler o livro e vá assistir ao filme. Tem um filme mais antigo que eu não consegui pegar,
mas o de 1996, eu acho que eu falei isso, né? É bem interessante. Isso, 1996. Tem 2 horas e 40, então, e tem disponível no YouTube para assistir, tá bom? Fica a minha dica hoje, Os Sertões de Euclides da Cunha. Até a próxima!